Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, na paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 9 de fevereiro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Pode ser que ele queria formar os discípulos, fazer uma reunião, queria descansar um pouco, fazer um momento de oração. Por causa da intensidade da sua vida missionária, pode ser que estava cansado. Não se sabe ao certo qual foi o motivo, mas se sabe que ele estava ali, naquela casa, e que muitas pessoas não sabiam. Poucas pessoas sabiam que Jesus estava ali. Mas Jesus não conseguiu ficar escondido. Por que Jesus não consegue ficar escondido? Porque ele não quer estar escondido. E quem o procura, o encontra. Quem bate a porta se abrirá. O Mestre Jesus muitas vezes parece estar escondido, pois não sentimos sua presença, não sentimos a sua força. Mas se o procurarmos com insistência, com perseverança, o encontraremos. O evangelista Marcos nos diz que uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. Uma mãe, quando tem um filho doente, ela não mede esforços, ela não desiste, ela insiste e procura até encontrar. Ninguém pode medir a força de uma mãe. E Jesus sabia muito bem que conhecia o coração de sua mãe Maria Santíssima. E ao ver aquela pobre mulher, com certeza seu coração se encheu de compaixão. E a mulher então se jogou aos pés de Jesus. E essa mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. O fato dela ser pagã significa que ela era uma estrangeira. Os judeus não gostavam dos estrangeiros, mas Jesus nunca tinha nada contra os estrangeiros, os pobres, os excluídos. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus parece que deu uma má resposta àquela pobre mulher, mas na verdade não é isso. Jesus queria experimentar a sua fé, ver se sua fé era legítima, era sincera, ver se a sua fé era realmente verdadeira ou se não, ou se era uma fé passageira. Na vida da gente também é assim. Muitas vezes pedimos a Jesus e logo desistimos. Se não alcançamos o que pedimos, achamos que Deus está com raiva, que Deus não nos ama, que Deus nos excluiu por causa do nosso pecado. Não é assim. Tenha fé, pois quem tem fé tem tudo. A mulher, então, diante da resposta de Jesus, disse: é verdade, mestre. É verdade, meu Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Jesus havia dito que ela era uma cachorrinha, não no sentido pejorativo, como nós vemos aqui no Brasil, mas no sentido de alguém que está longe, que ainda não alcançou a graça. E ela diz: até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas. O que aquela mulher queria? Era só as migalhas. Somente uma palavra de Jesus, um toque de Jesus, um único pensamento e sua filha estaria curada. Então disse Jesus: por causa do que acabastes de dizer, eu te ordeno e te falo, o demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Então Jesus observou a fé daquela mulher, uma fé simples, sincera e perseverante, e curou sua filha.
E aquela mulher não fez exigências, não pediu que Jesus fosse na sua casa, não pediu que Jesus tocasse na sua filha. Seu único pedido, seu único desejo é que Jesus pensasse na sua filha, que Jesus pudesse curar a sua filha. Nós também, diante de Deus, não podemos fazer nenhuma exigência. Basta termos fé. Se Jesus pensar em nós, se Ele olhar para nós com amor, tudo será possível. E Ele sempre pensa em nós. Deus sempre quer nos curar. Tenhamos fé. Sejamos perseverantes, mesmo nas dificuldades e sofrimentos da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.